convidar a fazer isso de modo solene, respeitoso, importante. Você entenda mesmo que Deus pode transformar a sua história, transformar o seu coração, tratar com você em coisas que são delicadas e às vezes também desonrosas. Deus pode transformar a nossa história certamente, porque Ele enviou o seu Filho para que a gente pudesse ter uma vida nova diante dele. Amém. Então eu queria que você se colocasse humildemente diante da palavra de Deus nessa tarde e que você orasse comigo nesse momento para que Deus realmente haja, dê a maneira correta para que esse tema seja colocado aqui e, sobretudo, para que esse tema transforme, né, a nossa história, a nossa caminhada, a nossa vida. Então, vou te convidar a fazer uma oração comigo nessa tarde. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor, e nós cremos que Você pode mudar a nossa vida, a nossa caminhada, tratar do nosso coração em todos os âmbitos, sobretudo nesse tema tão delicado. Em nome de Jesus, Senhor, eu não confio nas minhas palavras, mas na Tua Palavra. Amém. Não naquilo que eu vou dizer, mas naquilo que Você vai falar com a Tua igreja. Amém. Então, através do Teu Espírito Santo, traz arrependimento, convencimento, constrangimento, traz mudança verdadeira, faz com que todos nós sejamos tratados pela Tua Palavra, que é o que mais importa nesse momento, é o que a gente pede. Então, em nome de Jesus, amém. Amém. Uma responsabilidade para aqueles que estão à nossa volta, uma responsabilidade coletiva. A gente consegue ver isso na própria vida, em exemplos simples. Por exemplo, quando recentemente eu fui a uma partida de futebol no Maracanã. Então, recentemente, né, eu estive no Maracanã, depois de, 27 anos de ter ido pela primeira vez, fui pela segunda vez. Daí você percebe que eu sou um grande torcedor mesmo, né, do meu time. E pela segunda vez eu estava lá. E é interessante, né, porque os jogadores fazem alguma coisa e aquilo nos representa de tal modo que a gente se alegra com a vitória. O gol do jogador lá parece que é o nosso, não é isso? A gente vibra, a gente comemora como se a gente tivesse feito alguma coisa. E por outro lado, a derrota do jogador também parece nossa, né? A derrota do time parece uma derrota nossa. E a gente fica às vezes triste, chateado e tal. Eu estava na torcida do Flamengo, uma torcida muito educada, por sinal. Então, em algum momento a gente estava sentindo calor, o pessoal à volta percebeu, eu e meus filhos. Aí jogaram vários líquidos assim nas nossas costas. A gente espera que seja, né, um líquido normal, nada muito grotesco, né? Para a gente se refrescar. Então tem todo esse sentimento comum, toda essa representatividade. Só teve um momento assim que foi diferente desse tom todo, né, desse quadro todo, que foi assim, que a torcida começou a cantar que nunca ia abandonar o time, os jogadores e tal, ia ficar para sempre torcendo e tudo mais. Aí teve um lateral lá que jogou uma bola errada, o pessoal começou a vaiar e falou: sai daí, fora aí, já mudaram de ideia, né? Eles tinham acabado de cantar, que iam acompanhar aquele pessoal ali até o fim da vida. Mas foi uma bola fora que o pessoal já queria que o cara fosse tirado do time. Em que Adão peca e, como representante de sua geração, dos seus filhos, e nós somos filhos também de Adão, o pecado de Adão e o erro de Adão recai sobre nós. E hoje o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos, capítulo 3, que todos pecaram e se afastaram da glória de Deus, e não há mais um justo sequer. Recentemente meu filho, entendendo esse negócio, né, que Adão pecou e tal, e gerou todo esse problema, ele ficou com raiva de Adão. E eu entendo, né? Quem nunca? Não é isso? E ele ficou se perguntando: poxa, mas como assim? Então ele fez algo e a gente vai pagar o preço daquilo que ele fez?
Em parte sim, porque é essa representatividade. Você pode não gostar disso, você pode ficar chateado com isso, mas você não pode dizer que isso não seja verdade. E no caso do Novo Testamento, na própria carta aos Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que existe então um segundo Adão, isso está na Bíblia, tudo bem? Existe um segundo Adão que nos representa também nas suas bênçãos, na sua vida. Então, se através do primeiro a morte vem ao mundo, agora é superabundante a vida que vem através de Jesus Cristo, nosso representante maior. Então, por meio de Jesus, somos representados e por meio dele, então, podemos viver uma vida maravilhosa diante de Deus. Até terceira e quarta geração vão sofrer de algum modo por aquele pecado. A gente vê isso na Bíblia como um todo, a gente vê isso no Antigo Testamento de modo geral, o pecado de Acã, por exemplo, que fez o povo sofrer, o pecado de Miriam, que fez o povo se atrasar, e a gente vai vendo isso na nossa própria vida. Eu tenho um exemplo que eu costumo compartilhar com os irmãos, que é o seguinte: eu nasci numa casa, e quando eu nasci, até o dia que minha avó morreu, meu pai era filho único. E aí, a partir do momento que minha avó morreu, nós descobrimos que meu avô, ele tinha várias amantes, e meu pai tinha, na verdade, 3 irmãos. Então, meu pai não era filho único, meu pai era um de 4 irmãos. E aí, a casa em que a gente vivia começou a viver um litígio, né, de justiça, para saber quanto que cada um fica com cada parte, assim por diante. Ou seja, o pecado do meu avô se refletiu na minha história também. Então, que é a igreja de Jesus Cristo. Então, em muitas representações, a Bíblia traz representações que são individuais. Então, por exemplo, a gente é filho, né, a gente é filho de Deus. E na coletividade, como igreja, nós somos noiva de Cristo. E Cristo nos representa, então, de algum modo, como o filho mais velho, ou como o noivo que representa a sua noiva. Ao passo que Cristo está unido a nós estamos também unidos a Ele. E a galera dessa igreja aqui não conseguia compreender essa história. O apóstolo Paulo vai tentar olhar para essa cultura, que era uma cultura tão ruim quanto a nossa. A gente costuma achar que o nosso tempo é o pior de todos. Pelo menos quem, né, é mais, assim, realista ou pessimista, não sei. A gente costuma pensar que o nosso tempo é o pior que tem. Não, o tempo em que essas pessoas aqui viveram foi um tempo também muito ruim, muito dissoluto, muito cheio de pecado. A igreja caminhava flertando com o mal, flertando com o pecado. E o apóstolo Paulo vai então escrever uma carta em que ele vai defender a santidade da igreja. Diz assim a palavra de Deus: fujam da imoralidade sexual. Fujam da imoralidade sexual. Percebe que tem um ponto de exclamação aí? Então, aqui, na verdade, é o centro da mensagem dessa noite. Então, a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre fugir da imoralidade sexual. Recentemente, eu vou ler e vou explicar. Então, você tem que ficar, né, olho lá, outro cara. Recentemente, eu cometi o erro de entrar para o grupo do meu condomínio. Rapaz, que arrependimento, meu irmão. E depois que entrou, aí saiu ofensa. Rapaz, entrei para o grupo do condomínio, e aí aquela confusão, aquele negócio, e a guerra o tempo inteiro. Eu estava em paz até eu conhecer aquele grupo, achava que o condomínio era ótimo. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Esse pessoal aqui começou a dizer na igreja, muito provavelmente, que o pecado da imoralidade sexual era um pecado menos grave. Por isso que Paulo vai falar assim: pecado fora do corpo, mas esse é dentro do corpo.
Paulo está defendendo aqui que esse pecado é mais grave do que outros. Então a desculpa que eles tinham de que aquilo ali não tinha muita importância, porque fazia parte da cultura na qual eles estavam vivendo, o apóstolo Paulo vai desfazer nesses argumentos. E aí ele vai dizer que cada um de nós, como igreja de Cristo, deve glorificar a Deus no nosso próprio corpo. Faz aconselhamento de casais, a gente percebe como pastor que muitos dos problemas que são gerados no casamento atualmente são frutos malignos daquilo que foi semeado no passado, na juventude, antes do casamento. E esses frutos malignos estão totalmente relacionados com a imoralidade sexual. Então aquilo que foi plantado no passado agora é colhido. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai defender justamente essa ideia de Deus não se zomba. Aquilo que você planta, certamente você vai semear. Quem plantou o mal durante a sua juventude, se expondo a todo tipo de imoralidade sexual, agora vai colher frutos malignos disso também. Hoje nós sejamos benditos diante de Deus e santos. Agora é possível. No entanto, é necessário nascer de novo para viver a sua vida. Então, se você está aqui e você não teve a experiência do novo nascimento, se você não foi regenerado, se Cristo não mudou a sua vida completamente, de modo que a sua vida depois de Cristo é totalmente diferente daquilo que era no passado, isso que está sendo dito aqui para você é impossível. Impossível. No entanto, para nós que somos filhos de Deus, que recebemos pela fé nele o poder de sermos feitos filhos de Deus, para nós agora isso é totalmente possível, isso é alcançável. Você pode ser noivo, você pode ser namorado, você pode ser o que for. Se não for casado dentro da palavra de Deus, o corpo do cônjuge pertence ao cônjuge somente. Então não pode haver esse tipo de relacionamento fora do casamento. Todo tipo de relação que envolve a homossexualidade, segundo a palavra de Deus, é pecado e é imoralidade sexual. Mas, irmãos, além disso tudo que envolve palavras, tudo que envolve olhares, tudo que envolve aquilo que deveria ser usado como preparação para o ato sexual, tudo isso é colocado nesse termo abrangente de moralidade sexual. Teve a luta do Mike Tyson contra um influenciador chamado Jake Paul. Quem ficou acordado de madrugada se deu mal. A luta foi uma bobagem, né? Não aconteceu nada, ninguém batia em ninguém, o negócio parecia totalmente armado. Mas eu lembro do Mike Tyson quando eu era jovem. E aí eu assisti o Mike Tyson, um monstro derrubando todo mundo, um inimigo invencível. Satanás era muito mais forte e é do que Mike Tyson na sua juventude. A Bíblia diz que se você resistir a Satanás, ele vai fugir de você. No entanto, no que se refere à imoralidade sexual, a Bíblia manda você correr, você fugir. Você põe, maravilha, a gente joga fora isso com certeza. Se for necessário jogar o smartphone fora, a gente joga também. Houve um tempo que a gente viveu sem isso, não sei se você lembra. A gente combinava com a pessoa, né? Ó, semana que vem, quinta-feira, 11 horas vai rolar o futebol lá, beleza? Pô, beleza. E semana que vem, quinta-feira, a gente estava lá. Você não precisava, né, ficar usando o smartphone para lembrar a pessoa disso. Uma forma de você se submeter, né, ao auxílio de alguma pessoa na sua própria vida é você, por exemplo, como marido, deixar a sua esposa ter pleno acesso à sua conta bancária, ao seu cartão de crédito e ao extrato do cartão de crédito. Não é para ela gastar não, beleza? Que eu vi que teve gente comemorando. Pô, beleza. Agora
mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou dar descanso a vocês. Jesus diz que Ele é manso e humilde de coração. Você se aproximaria de um leão? Leão da vida real, beleza? Não é daquele zoológico lá da Argentina, não, que o bicho fica dopado e todo mundo bota a mão naquele bicho lá. Leão de verdade, está lá na savana, você se aproxima dele. Cristo, mais poderoso do que todos os leões, Cristo te chama para que você se aproxime do coração dele, porque o coração dele é manso. Diferente do nosso coração selvagem, o coração de Cristo é manso e Ele é humilde. Renovar os seus votos diante de Jesus Cristo, entender que não há nada melhor do que a presença de Jesus. Amém. Para a nossa própria vida. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra santa e tão desafiadora para nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira digna do Teu reino, honrosa e santa, Senhor. Ajuda-nos a fugir daquilo que nós não podemos resistir, daquilo que a Tua palavra diz que a gente tem que fugir. Ajuda a gente a confessar o nosso pecado, mudar a nossa história, a nossa vida. Ajuda a gente a prestar contas da nossa vida, para que a gente seja tratado, Senhor. Transforma, Senhor, os casamentos, os relacionamentos. Transforma a juventude dessa igreja, os adolescentes, Senhor. Livra os nossos filhinhos de qualquer tipo de contato com imoralidade sexual, Senhor, por favor. Livra as crianças dessa igreja desse mal, Senhor. Ajuda a gente a usar todos os recursos que você tem dado para nós, para a glória do Teu nome, Senhor, e não para te envergonhar. Trata conosco, Senhor, luta conosco, Senhor. Fere o nosso coração, muda a nossa história, cura o nosso coração, muda a nossa história. Que esse seja um dia de transformação verdadeira, que seja assim. Em Teu nome, amém. Amém.